Beleza. Pessoal, boa noite. Então, hoje é dia 23 de junho, quarta-feira. Ontem nós iniciamos o conteúdo trabalhando aí com laços de repetição. Hoje a gente vai dar continuidade. Ontem nós vimos, né, que os laços de repetição servem para nos auxiliar no sentido de você não ter que ficar digitando código, copiando e colando lá várias linhas. Você constrói um laço de repetição e esse laço de repetição, ele mesmo vai ficar executando aquelas linhas lá de código N vezes, enquanto se tornarem lá necessário. E eles são muito úteis, e além disso, nessas modificações que ele faz, nessas repetições que ele faz, na verdade, ele nada mais faz do que modificar o valor de uma variável, pedir para o usuário digitar alguma coisa, faz uma condição, ele pode inclusive modificar. Então tem que ficar bem claro isso, que você pode colocar qualquer coisa dentro de um laço de repetição. E a gente introduziu o laço de repetição utilizando o while. Então a gente tem lá uma estrutura bem parecida com o if, né? Onde o if a gente tinha lá if, tinha uma condição e tinha o nosso bloco de instruções. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de if a gente coloca o while. E a diferença é que, ao contrário do if, que ele executa o código uma vez só e acaba, o while ele fica repetindo aquelas instruções, executando elas repetidamente até que essa condição se torne verdadeira. Então nós até vimos uma animação ali, né? Deixa eu só jogar para lá, com while. E a gente viu que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente trabalha com while. Por exemplo, é comum, dependendo da condição que você coloca ali, essa condição às vezes você esquece de algum momento, que em algum momento ela tem que se tornar falsa para parar. Porque nesse caso aqui, ó, while true, eu coloco um print ali, né? E poderia colocar qualquer outra coisa ali. Ele ia ficar para sempre executando aqueles códigos ali, ó, assim como na imagem, ó. Ele entra num loop infinito, ele termina de fazer o while, ele volta para o início, verifica que a condição é verdadeira, faz o código, volta para o início e assim ele fica até você finalizar o programa. Nós vimos ontem também, começamos a estudar um pouquinho sobre o laço de repetição contado. E daí a gente tem algumas coisinhas que vale a pena revisar aqui. O laço de repetição contado, a gente basicamente utiliza ele quando a gente quer executar lá algumas instruções, um número N de vezes lá. Então, por exemplo, quero fazer a tabuada do 1 ao 10. Então, você sabe que você vai executar aquele código de tabuada por 1, por 2, por 3, por 4, até por 10. Então, você sabe que são 10 vezes. Então, os laços de repetição contado, quando você tem problemas para resolver nesse sentido, eles têm uma estrutura básica que você vai precisar entender e colocar para que ele funcione dessa forma. Basicamente, a gente precisa de três coisas. Uma variável contadora, né, que a gente viu, que é, por exemplo, a conta igual a zero, que é uma variável e ela tem que ser iniciada antes do laço de repetição, porque como ela vai ser utilizada na condição, você tem que criar ela antes, senão o Python não vai entender quem que é o conte, né? Então você cria ela antes. Uma condição que vai controlar a repetição, e geralmente essa condição ela envolve o uso dessa variável aí de controle. E por último, um incremento, né, que a gente chama, para mudar o valor do nosso contador, seja para aumentar ou diminuir. Então, geralmente a gente incrementa, né, aumenta um valor em uma unidade, por exemplo, igual a gente colocou ali. E daí aqui, né, entre o while, a declaração do while e esse incremento, a gente coloca o nosso código lá. Ah, eu coloco o incremento lá no início. Pode ser? Pode ser, depende do que aconteceria, né? Nesse caso aqui, ó, se eu dou um print, ele começa a contar do zero. Eu vi que ontem, não sei se foi a Mayara ou o Jefferson, foi a Mayara, colocou o conte antes do print. Aí nesse exercício aqui, ele ia usar o print no momento que o conte já sofreu o incremento. Então ele ia começar a contar do 1. Então isso influencia, a ordem das linhas influencia na lógica do algoritmo. Então tem que tomar um cuidado. Ah, eu fiz só para contar de 1 a 10 aqui. Ah, beleza. Ah, não, coloquei no início, coloquei no final, então depende muito do problema. Só tem que tomar um cuidado que às vezes só o fato de alterar a linha já não faz o que é pedido. Então decora essas três coisas aí. Ah, fiz um laço contado, né? Que eu quero pedir para o usuário digitar 5 números, ou eu quero fazer alguma outra coisa 3 vezes. Então, nesses casos, você vai ter essa estrutura, tá? Essas três coisas vocês vão ter. Nós vimos lá o funcionamento, então, do while, né? A gente faz o print lá, sai na tela
por exemplo, nesse código, que é o mesmo código ali do contador, né, que tinha no slide. Então, aqui a gente cria a variável, ela fica na memória do computador. O while ele verifica essa condição, né? Então, ele vê lá se 1 é menor do que 6, se isso for verdadeiro. Aí ele faz o print, faz o count, né? Aumenta o valor do count, ele faz o incremento, volta para o while. E ele fica nesse processo, ó, várias vezes. Repare que o valor de count ele vai mudando, ó. A cada rodada ele aumenta 1. Por que que ele tem que aumentar? Para chegar nesse momento aqui, ó, que o count passa a ter um valor que faz com que essa condição seja falsa. Então, por exemplo, quando o valor dele chegou lá em 6, pode ver ali no cantinho na memória, essa condição se tornou falsa, e daí ele simplesmente pula a execução dessas linhas e continua o seu programa normalmente com base aí na indentação do código. Então, basicamente, o laço de repetição faz isso. Ah, eu posso fazer alguma continha usando esse count, por exemplo, a tabuada? Pode. Esse count aí ele serve para controlar, né? A gente faz o incremento dele, mas você Professor, pode utilizar eles em fórmulas, em qualquer coisa ali para resolver o seu problema. Oi, Jefferson. ali nesse exemplo aqui, bem no início, ali no primeiro conte que você coloca igual a 1, se eu colocar Ah, conte igual a 7, ele não faz o laço de repetição, né? Ele vai ler aqui, ó, while, conte menor que 6, e daí como ele vê que o 7 é maior que 6, ele vai direto para o fim do algoritmo, né? Se fizer essa questão. exatamente. Se o seu count ali, em vez de 1, aqui no início do programa, né? Ó, você chegou aqui e colocou lá, count igual a 7. Isso. Quando ele chega aqui na condição, ele vai olhar 7 é menor do que 6, ele vai ser falso, aí ele vai pular, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí ele vai sair daqui, vai pular e vai lá pro próximo print. Então ele simplesmente ignora. Beleza? É isso mesmo que acontece. Beleza, eu queria entender, porque como eu não vi essa. Eu vi depois na aula hoje, eu assisti hoje no. Só que eu falei, Aham. eu vou perguntar para poder ter certeza. É como se fosse um if ali. Se a condição é verdadeira, ele faz o código. Se não é, ele pula tudo. Simples. A única diferença do if é que daí ele fica ali repetindo, né? Ele volta toda hora, ele verifica uma condição. Ele executa o código, volta lá em cima, verifica a condição, executa o código. Se ela é verdadeira, né? Ele executa o código. Aí, se na primeira vez que ele verificou ela já é falsa, ele simplesmente ignora. Ele não faz nada. Aqui tem uma animaçãozinha, né? E daí nós criamos lá os dois exercícios. Deixa eu só mostrar aqui na tela, que eu acho que está implementado, porque daí às vezes o pessoal, quem não viu, vê aqui, ó. Então, esse era o exemplo que a gente tinha da tabuada, né? Se a gente executa esse programa, digite um número, onde está lá 7, ele fez a tabuada do 1 ao 10. Então, a ideia do exercício era o seguinte: além do n, eu pedia o x, então eu faço lá um int, input, valor inicial. E eu também pedi o y, int, input, valor final. Daí o que que eu tinha que fazer aqui, né? O count, então, na verdade, não ia começar em 1, a minha tabuada, ele ia começar no x, que é o meu valor inicial, e ele iria terminar lá no y, que é o meu valor final. Reparem que eu só troquei pelos valores, ó, em vez de colocar lá 1 e 11, eu coloquei lá, no meu caso, o x e coloquei o y. A única coisa que eu vou mudar aqui, eu vou colocar assim, ó, menor ou igual, para ele incluir o y, porque se o usuário digita lá 1 e 10, aí se tirar esse igual aqui, ele vai parar no 9, né? Tanto que na condição eu coloquei 11 ali, né? Então, eu vou colocar o menor ou igual. E daí, só modifiquei isso, ó, vou executar o código, vou digitar um número, por exemplo, vou fazer a tabuada do 7. Só que agora eu não quero do 1 ao 10, eu quero, por exemplo, do 5 ao 13. Aí ele vai fazer a tabuada para mim do 5 ao 13. Ó. Reparem que eu não mexi em nada aqui no meu código, ó, na conta da tabuada. Ele fez 7 vezes 5, 7 vezes 6 e foi até o 7 vezes 13. Com esse mesmo código, eu quero que faça a tabuada então do 3, eu quero do 1 até o 100. Ele vai fazer rapidão, ó. Fez a tabuada do 1 até o 100, com o mesmo código. Então é isso que o laço de repetição facilita demais o nosso código de programação. A gente viu lá no início dos slides, se não tivesse esse laço de repetição, você teria que colocar essa linha aqui 100 vezes, né? Fazer o incremento e fazer a conta toda na mão, lá, um por um. Então, essa é uma das vantagens aí de utilizar laço de repetição. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre
o uso do while de maneira contada? Por enquanto, não. Beleza. A ideia é essa mesmo. Depois a gente vai ter uma lista de exercícios mais extensa. Aí vocês vão trabalhar Professor, bem. tipo assim, Oi. no começo ali vai usar o conte, né? Mas só que eu posso usar qualquer variável, tipo, qualquer Isso. nome de variável. Pode ser qualquer nome, ó. Por exemplo, vamos voltar aqui. É... eu não. É bem comum, vocês vão olhar em vários exemplos, em vídeos, o pessoal às vezes usa o i. O pessoal, em vez de usar conte, usa o i. Aí você troca tudo onde é conte por i, ó. Por exemplo, n vezes. Aí aqui o esquema do i, né? Daí n vezes i. Aí aqui embaixo faz o i mais igual a... Isso aqui, ó, é a mesma coisa que i é igual a i mais 1. É que daí o mais igual, quando ele é junto, é um operador, na verdade, que existe no Python. Nem toda linguagem tem isso daí. Eu acho que no Java também tem. Aí você não precisa repetir a variável, ele já sabe que você quer fazer esse incremento. Então é só uma notação diferente. Vou executar aqui, ó, fazer do 5, ó, tabuada do 5, do 7 ao 13. Olha lá, fez a tabuada do 5 agora, ele começou no 7 e terminou no 13. Beleza? Pode ser qualquer valor. O importante é ter uma variável contadora que recebe um valor antes de você criar o while. Aí você colocar o... eu deixei sem parênteses aqui, né? Mas em Python funciona, nas outras linguagens não. Tenta pegar o costume de colocar os parênteses aí. Até eu não coloquei ele. Você tem que ter a condição aí em cima dessa variável que você criou aqui antes do while. E geralmente, né, lá no final do while a gente faz esse incremento aí. O meu estava começando em 0, aí eu não queria a tabuada do 0. Então faz ele começar em 1. Então, só o fato de você mudar o valor inicial aí já resolve o problema. Ô, Beleza? professor, mas Oi. no caso que nem o while, a gente está usando o while no Python, né? Mas essa forma de usar Aham. o while aqui é a mesma forma de utilizar nas outras linguagens de programação? Eu sei que É bem parecido. Isso. Por vai mudar exemplo, eu algumas acho questões que de ter umas, que nem o Java tem mais coisas que a no gente... Java você teria que colocar a chave assim, ó. Mas seria basicamente a mesma condição aqui, o mesmo jeito de fazer. São pequenos detalhezinhos assim. Só que Entendi. daí se você não coloca o parênteses lá no Java, aí ele dá problema. Então você tem que ter. Dá erro. Isso. Tá. Acho que em PHP também é bem parecido. A maioria das linguagens é bem parecido, assim. Muda Não, um ainda detalhezinho bem ou que a gente outro. trabalha com, tá com Python melhor. Depois vocês vão ter outras linguagens aí pela frente. Bom, existem outras formas de se utilizar o while também. A gente viu aqui alguns casos onde esse uso é contado, ou seja, é uma tabuada do 1 ao 10, é pedir para o usuário digitar 5 números, são coisas assim. Existe uma maneira de trabalhar também com um laço de repetição quando você não necessariamente sabe quantas vezes aquele código vai ser executado. Ele pode ser executado uma vez, ele pode ser executado daí 5 vezes, 3 vezes. A cada execução do programa, esse código pode ser repetido um número X de vezes. Por exemplo, quando você tem um menu, aí você tem a opção 1 lá, digite 1 para fazer isso, igual quando você liga num telemarketing lá, digite 1 para aquilo, 2 para aquilo, 3, 4, 5. Aí se você não digita nada, ou se você digita uma opção errada, por exemplo, ele volta o menu para você, não entendi, né? A sua opção é inválida, ele mostra o menu de novo para você. Então, daí, se o usuário não quer mais, ele coloca a opção de sair e finaliza o programa. Às vezes ele não executou nenhuma. Então, a gente não tem um número definido de vezes, né? Uma verificação de caracteres, quando a gente tem um CAPTCHA lá, por exemplo, enquanto você não coloca o CAPTCHA correto, ou as letras corretas lá, ele fica repetindo, né? Você fica lá. Enquanto você não coloca, ele não faz. A mesma coisa quando você tem um login. Enquanto você não tem lá um usuário e uma senha válida, você fica lá na tela inicial. Pode ser que o usuário digitou certo na primeira, pode ser que não. Na verdade, o mecanismo de login e senha não depende de um laço de repetição em si, né, direto, né, mas só para exemplificar aqui outras situações aí que a gente não sabe quantas vezes o nosso código vai ficar repetindo, né? Depende do usuário. Tem usuário que vai executar uma, tem usuário que vai executar duas, tem usuário que vai executar 10, então não depende da gente. Por exemplo, aqui eu tenho um algoritmo que faz isso daí, ele mostra o menu. Aí, a única diferença que a gente tem aqui, ó, em relação ao exemplo anterior, ó, eu tenho uma variável contadora aqui, na verdade, né? Só que ela não vai contar de 1 até 10.
e eu tenho uma condição também em cima dessa variável. É muito importante você sempre criar a sua variável de controle antes de colocar na condição. Então, eu dei um valor para ela, a entrada é 0. Aí eu disse a condição assim, ó, se a entrada for diferente de 3, aí ele vai ficar fazendo esse código. E daí, o que, que acontece nesse código? Ó, ele mostra um menu, e a opção 3, na verdade, é o sair, ó. Por isso que eu coloquei o 3 aqui, ó, porque o 3 tem a ver com o sair. Então, na hora que o usuário digitar o 3, ele vai olhar aqui e falar, opa, essa condição é falsa, e daí ele vai sair do programa. Enquanto o usuário não digitar o 3, ele vai ficar repetindo, mostrando esse menu e pedindo para o usuário digitar alguma coisa. Por exemplo, ó, executei aqui, ó, print, início do algoritmo. Ele foi lá e colocou o print na tela, igual a gente tem aqui. Aí eu coloquei entrada igual a 0, foi lá na memória, ó, criou uma variável chamada entrada e armazenou o valor 0. Aí daí eu venho na minha condição, ó. A minha entrada, essa minha condição se resume isso aqui, né? Que é 0. É diferente de 3? Opa, verdadeiro isso aqui. Então, como é verdadeiro, ele vai entrar dentro do laço de repetição. Quando chega aqui dentro do laço de repetição, ele faz lá, por exemplo, o menu de opções, ou mostra para o usuário, ó. Lembra que eu mostrei esse barra N aqui, ó, dentro do print? Essa barra invertida com N, olha o que, que ele faz aqui, ó. Ele quebra as linhas, tá vendo? Deixa cada linha numa opção, como se fosse um enter, né, dentro do print ali. E depois que ele mostra o print aí, ele pede para o usuário digitar uma opção. Então ele faz o input, aparece na tela lá, digite uma opção, aí aguarda-se que o usuário digite alguma coisa, no caso aqui o usuário digitou a opção 2. Esse valor 2, ó, reparem que quando o usuário digitou, ele converteu o valor para inteiro, porque é um número, né? E guardou na variável entrada. Então ele mudou lá na memória a variável entrada. Agora a entrada vale 2, não vale mais 0. Aí, se eu tivesse o programa completo aqui, a gente poderia fazer um if aqui, né? Se a entrada for igual a 1, aí você faz o procedimento lá do 1. É o if, se a entrada for igual a 2, aí você faz o procedimento lá do que seria a segunda opção. E o else, ou seja, se não, por exemplo, é o if, no caso, se a opção for 3, você coloca, você está saindo do programa, né? Obrigado por utilizar. Se não, se a opção não for nenhum, nem 2, nem 3, você poderia colocar uma mensagem, tipo, isso aqui é inválido, opção inválida, tente de novo. E daí ele ia voltar aqui para o while e repetir todo esse processo de novo. No caso aqui, ele voltou lá para o while, né, porque ele executou todas as linhas, que no meu caso só tinha 2 linhas mesmo. Ele olha a condição, 2, que é o valor da minha entrada atual, é diferente de 3? Opa, é verdadeiro. Ele mostra o menu de novo lá, ó. Tá vendo que aqui, como não cabe no monitor, não tem a barra de rolagem, ele jogou para cima, mas está aqui, ó. Mostrou o menu de novo e pediu para o usuário digitar uma opção. No caso agora, o usuário digitou a opção 3, ó. Aí o entrada armazenou agora a opção 3 e não mais a opção 2. Terminou o meu while, ele volta para o início, ó. E daí ele faz essa condição, ó. 3 é diferente de 3? Aí fala, não, é falso, né? 3 é igual a 3. Então, ignora lá para mim o print e o entrada, não faz mais, finaliza o while, fim do algoritmo, fim do programa. Então entenderam que se eu rodar esse programa de novo e digitar outros valores, esse código aqui ele vai ser repetido aqui um outro número de vezes, diferente desse exemplo que eu fiz aí. Beleza? O que eu tenho certeza é que, como eu coloquei que a entrada é 0, na primeira vez o while vai ser verdadeiro. Então eu vou mostrar o menu na tela para o usuário. Depois desse ponto, quando o usuário está aqui, ó, digitando o valor da entrada agora que ele quer, aí a partir daqui ele já pode digitar o 3, que é o sair na primeira opção, e sai do programa. Então eu tenho certeza que pelo menos uma vez o menu vai aparecer, porque a minha condição aqui na primeira vez vai ser verdadeiro, então ele vai mostrar o menu. Então esse é um detalhe importante também, tem muito exercício ou problema que a gente precisa resolver dessa forma. Tem problemas que você define o valor de entrada aqui, pedindo, por exemplo, para o usuário já digitar aqui. E daí, se o usuário já digitou um valor inválido, um valor que aqui faz isso ficar falso, ele simplesmente não faz o while igual o Jefferson comentou ali. Ele ignora e parte para frente. Ok? Não é sempre que você vai ter uma variável aqui, ó, iniciando em 0, né? Igual a gente fez aqui. Pode iniciar ela aqui com qualquer valor, né? A gente deu um valor 0, mas você pode pedir para o usuário digitar, pode ter uma origem de valor de qualquer lugar.
Ali no caso, professor, se eu Ah, posso colocar, tipo, entrada igual, input, e o cara digitar ali. isso. Só que se você colocar antes ali, o usuário não vai ter visto o menu, né? A não ser que você coloque esse print aqui, por exemplo, ó, coloque ele aqui em cima de novo, aí para o usuário entender o que, que ele precisa digitar, né? Aí ele ia olhar o menu e falar, eu quero tal opção. Aí ele vai para o while. Só que daí, geralmente, para você não ter que repetir código, que a ideia do laço de repetição é fazer você não repetir. Aí a gente usa esse mecanismo. Você dá um valor para a entrada, para que na primeira vez o while se torne verdadeiro. Então é meio que padrão colocar zero com o valor de entrada. Geralmente qualquer valor. Poderia ser um, poderia ser 2, poderia ser 4, 5, poderia ser qualquer valor menos o 3. Uhum. Nesse caso, né? Isso, nesse caso aqui, né? Então, geralmente você coloca aí qualquer valor desde que não seja a opção sair. Porque daí na primeira vez que ele entra aqui no while, ele já vai pedir a opção certa para o usuário, né? Então não vai ter o conflito lá ou acontecer de executar errado. Beleza? Tá, então vamos fazer um exercício e praticar o while com as repetições indefinidas, ou seja, agora não é mais contado. Ó, faça um programa que gere um número inteiro aleatório entre 1 e 10 e peça para o usuário digitar números até ele acertar o número que foi gerado. Lembra como é que pega número aleatório? Como é que gera um número aleatório? Random, né? Isso, ó, eu vou colocar aqui, ó. Vou começar o programa para vocês, o import random. Aí eu vou chamar o número aleatório aqui de x. Vou chamar de num. Beleza, Jefferson. Aí eu vou pegar o random, que daí é a minha biblioteca, eu importei ali, ó, ponto, é randint. Que seria um random de número inteiro. E aqui você passa um valor, por exemplo, 1 e 10. Pronto. Quando você executa esse programa, ó, ele já gera um número aleatório. Deixa eu só limpar aqui o meu. Dá para limpar tudo? Tá, vou executar o programa de novo. Ó, ele gerou um número aleatório aqui, ó, que no caso foi 10, ó. Na sorte foi 10. Se eu rodar o programa de novo. Ó, agora ele gerou o número 1. Agora ele gerou o número 6. Agora ele gerou um de novo. O 9. O 9. O 2. O 3. Ó, ele vai gerar um número aleatório entre 1 e 10. Então, vocês vão iniciar o programa com esse código aí. E daí, você já tem a sua variável, de certa forma, aqui, né, de controle. Aí você precisa saber aí um número que o usuário vai digitar, pode ser antes, pode ser dentro do while, depende da lógica aí. Então, resolvam esse exercício aí, ó. Façam um programa, gera um número aleatório, que é isso daí, é o código que tem na tela. Vou colocar aqui no chat. Se vocês queiram copiar, esse é o código que faz o número aleatório. E peça para o usuário digitar números até ele acertar o número que foi digitado. Agora sobrou para você, Mayara. Só tem você. O Jefferson deu aquele Beleza. migué foi do Marcelo, né? Que a visita chegou, ele se ausentou bem na hora dos exercícios. Bem isso, ó, tá vendo? Percebi mesmo. Na próxima você tem desculpa, aí é a sua vez. E eu acho, eu nem tenho esse exemplo é de antes. Eu acho. Ah, não, é isso aí mesmo. Ó, eu tenho o programa passo a passo ali, ó. Vamos executar. Deixa eu só ver ele aqui.
Ó, primeiro exercício. Você Hum, começou a fazer tá. aí? Professor, pode ir pela resolução. Não quer fazer? A gente tem tempo, tranquilo. Eu vou só Ah, mostrar que daí você faz o 2, então, que daí vai ser parecido. beleza. Só pra Tá. gente montar. A primeira coisa que a gente faz é importar a biblioteca, ó. Então lá, import random, igual a gente fez. Depois a gente gera um número aleatório com essa biblioteca. Então, é só você chamar essa biblioteca pelo nome, né? Que no caso é random.randint e coloca lá de 0 a 10. Então ele vai gerar um número entre 0 e 10. Daí existem várias formas, né? No caso aqui eu pedi para digitar o número antes, mas dá para colocar, mudar o programa. Na verdade, não existe, nunca vai existir um único caminho para resolver um problema. Existem diversos meios diferentes de resolver. Cada um tem uma lógica, né? Então, por exemplo, aqui antes de começar o while, eu pedi para o usuário digitar um número. Então, eu coloquei lá num é igual int input e acerte o número. E o usuário vai digitar. Agora que eu já tenho uma variável de controle, ó, eu tenho tanto o x quanto o num, então nesse caso eu não tenho uma variável de controle só, igual lá no computador, eu tenho essas duas variáveis. E eu preciso criar uma condição em cima dela. Qual que vai ser a minha condição do while aqui? Porque daí, se o while for verdadeiro, aí ele vai ter que ficar pedindo o número para o usuário de novo, até o usuário acertar. Então, qual que é a condição aí que a gente tem que colocar no while? Quando o x, né, que é a variável, for diferente do num. Isso, exatamente. Ó. Opa. Então, enquanto o x, que foi o número que eu gerei, aleatório, for diferente do meu número, ou seja, se eu gerei o número aleatório aqui 7, vamos supor então que eu gerei 7. E o usuário foi lá e digitou o 7. Opa, ele já acertou. Quando chegar aqui no while, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser falso, ele acertou, acabou o programa. Por outro lado, se o usuário digita um valor diferente de 7, vamos supor que o usuário agora digitou. Opa, deixa eu pegar. Digitou o valor 8. Aí ele vai olhar aqui, ó, 7 é diferente de 8, opa, verdadeiro. Aí ele vai dar continuidade no programa. O que que eu faço, então? Eu peço para o usuário digitar um número de novo. Ó. Int input, acerte o número. Aí o usuário vai digitar um outro valor. Vamos supor que o usuário digitou o valor 3. O que que acontece aqui? Como que eu sei se o usuário acertou ou não? Eu posso, por exemplo, criar uma verificação aqui, né? Para informar uma mensagem para esse usuário. E não colocar um print acertou aqui. Se você coloca um print acertou direto, você necessariamente ainda não sabe se ele acertou ou não. Poderia ficar alguma coisa fora do while ou não, mas a gente poderia usar uma estrutura aqui, ó, condicional, para a gente verificar se ele acertou ou não. Então eu fiz um if, ó, e eu coloquei a mesma condição, ó. Se o meu número, que no caso agora é 8, for diferente de 7, opa, é verdade isso aqui? Opa, verdade. O 8 é diferente do 7. O que que ele vai fazer? Vai colocar um print na tela. Você errou, tente novamente. E daí ele vai voltar aqui para o A, ele vai olhar. 7 é diferente de 8? Opa, verdadeiro, é diferente. Pede para o usuário digitar um valor de novo. O que que vai acontecer? O usuário vai digitar um outro valor aqui. Na verdade, não era 8 ali, né? Ele vai digitar um outro valor. Esse outro valor aqui vai ser verificado aqui se ele acertou ou não. Se tiver errado, ele volta lá para o início do while, daí já vai estar errado, vai ser verdadeiro isso aqui, né? Vai ser diferente. Ele vai digitar outro valor. Até que em certo ponto o usuário vai digitar lá o valor 7. Aí ele vai olhar aqui no if, ó, 7 é diferente de 7? Fala, opa, não, agora tá certo. 7 é 7, verdadeiro. Aí ele faz o print na tela, e depois que ele fez o print na tela, ele volta para cá, ó. E daí essa condição aqui agora ela se torna falsa, né? Porque 7, agora que não é 8, né? Deixa eu apagar aqui. E apagar isso aqui. Agora, na verdade, o meu 7 é diferente de 7. Não, isso aqui é falso, né? Então ele simplesmente para de executar o while e vai para o fim do programa. Aí eu coloco uma mensagem lá no fim, por exemplo. Muito bem, você acertou. Então eu só coloco essa mensagem no fim, ó, fora do while, tá vendo aqui, ó, alinhamento, ó. Ele está fora do while. Por quê? Porque ele só vai sair daqui, desse loop infinito aqui, desse laço de repetição, só vai sair daqui quando o usuário acertar. Se o usuário não acertar, ele vai ficar aqui, repetindo, repetindo, repetindo. Na hora que o usuário acertou,
Aí ele vai terminar o while e vai fazer o print do muito bem, você acertou. Entendeu a ideia aqui do algoritmo? Geralmente, quando a gente trabalha com o while dessa forma, aí o algoritmo, o programa, ele acaba, de certa forma, ficando um pouco mais bem elaborado, porque daí você precisa, de alguma maneira, mudar o valor dessas variáveis de controle, ou do x ou do num. Esse valor tem que mudar. No caso aqui, o x não muda, porque o x é o número que o usuário acertou. Poderia deixar esse programa muito mais difícil se você fica girando um número aleatório toda hora. Então você entra no while, você deixa o código dessa forma aqui, ó, por exemplo, ó, gera o número, gera o x. É diferente? É. Aí você poderia gerar um outro x aqui de novo, ó, colocar lá random, int lá de 1 a 10, pedir para o usuário digitar um outro valor de novo e verificar. Aí seria bem mais difícil de acertar, né? Porque a cada repetição ia mudar o valor do x e o valor que você digita. E daí ele ia ficar ali. Ia ser bem mais difícil, até o usuário acertar o valor lá que foi gerado aleatoriamente. Poderíamos fazer um jogo, né? Quem acertou em menos tentativas ganha. Aí a gente poderia criar um contador aqui, ó, para as tentativas, né? Por exemplo, conte é igual. Na verdade, conte é igual a 1. Porque daí eu tenho a primeira tentativa, né? Porque daí o usuário já tentou ali, né? Se isso aqui for falso, então quer dizer, muito bem, você acertou na tentativa conte. Só colocar o print lá com conte. Se não, ele vem aqui, faz tudo isso daqui, e lá no final você coloca lá o conte mais igual a 1. Pronto. Aí você vai contar lá, você vai saber quantas vezes, quantas rodadas demorou, né, para o usuário acertar. Então tudo depende do que você quer fazer, né? E nesses casos é bem mais, a chance de você ter algo mais bem elaborado é bem maior. Beleza? Entendeu aqui a ideia do algoritmo? Mayara? Só sobrou tu. Vamos fazer então o exercício 2, ó. Eu vou deixar o código aqui, porque a ideia do exercício 2 é a seguinte: em vez de você gerar um número entre 0 e 10, eu quero que você peça para o usuário um valor inicial, um valor final e gere um número aleatório entre esse valor inicial e esse valor final que o usuário colocou. Então, modifica esse programa para funcionar dessa forma. Em vez de ficar 0 e 10, o usuário vai informar dois valores aí, o valor inicial e o valor final, para limitar a geração desse número aleatório. Vai lá, agora eu vou te aguardar. Vai lá. Vou voltar. Ó, na verdade, nosso conteúdo encerra aqui, ó. Agora a gente tem uma lista de exercícios aí. Eu vou finalizar o vídeo, daí a gente fica conversa aí na conversa.
E daí você começa, depois parte para a lista de exercício. E daí a gente resolve um ou dois exercícios lá, né? Alguma coisa. E daí na semana que vem a gente inicia o for, que é a próxima parte do conteúdo. Eu vou colocar esse slide aqui agora no Moodle. Aí a galera pode pegar o link que tem aqui da lista de exercícios. E também eu vou colocar o link lá no Moodle como material, beleza? Eu já vou deixar lá a lista de exercícios com AIRE e lá no final, ó, tem uma lista de exercício com for também. Já vou colocar os dois lá no Moodle, beleza? Eu vou encerrar então aqui a gravação. Daí eu tiro dúvidas de vocês aí.